Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre esse sujeitinho Monark, tá? Ok? E eu esperei bastante tempo, tá? Para fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, tá? Que é falar diretamente desse sujeitinho aí. E é bastante interessante, tá? Porque ele, tá? Ele não representa nada, ok? Na sociedade. Assim como eu havia citado há um tempo atrás, que o Nando Moura, ele também não representa nada na sociedade, tá? Mas existe uma razão muito contraditória para que eu chegue aqui e cite a respeito desse sujeito. E aí eu falando, talvez você consiga entender por que eu estou citando especificamente ele. Consegue entender? Ok? Eu ainda poderia fazer citação do outro sujeito que está juntamente com ele, mas tem a ver também com isso daí, tá? Preste atenção às coisas que eu vou falar aqui para você. Você tem que acabar com qualquer tipo de audiência esse sujeito aí, tá? Ok? Eu vou dar algumas razões aqui para você, tá? Que não convém que você dê audiência nenhuma a esse cara aí, tá? Ok? Preste atenção para você entender, ó. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre esse vídeo aqui que eu já falei aqui em um outro vídeo. Só que eu ainda estava falando sobre o comentário que ele supostamente estaria usando a Bíblia para falar contra a Bíblia, tá? E aí eu vou levantar aqui uma questão que eu quero que você coloque à prova o que eu vou falar aqui. Preste atenção. Uma das razões que eu acho que é porque esse cara apontou esse texto da Bíblia, que é o texto que coloca, tá? O direito dos reis, tá? Uma vez estabelecida uma monarquia, o rei ele teria direitos, tá? E ele abusaria desses direitos, tá? Significa o quê? Que o texto, a leitura que ele fez ali, era uma profecia do profeta Samuel, onde ele dizia os direitos do rei, tá? E os abusos que um rei poderia vir a cometer, tá? Consegue entender? Os abusos que ele viria a cometer justamente pelo fato de ser rei. Quando eles fazem a leitura desse texto aí, uma das coisas que eu acredito que eles estão fazendo é o seguinte, tá? Eles estão tentando jogar nas suas costas, tá? O peso do que está escrito ali. Ou seja, é como se eles dissessem assim, olha, a Bíblia já está mostrando aqui o que acontece com uma sociedade regida por uma monarquia. E então eles automaticamente vão apontar como se fosse uma coisa ruim, a princípio. Aí você pensa assim, é isso daí, o cara está falando a favor da gente. Mas o que na verdade ele está querendo fazer aí é uma jogada do tipo assim, eu sigo ordens. É como se ele dissesse assim, ó, eu sigo ordens desta monarquia aí. E você também tem que seguir. E se eu estou seguindo e você não seguir, quem vai prejudicar você para eles vai ser eu. É mais ou menos isso, essa ideia que ele está tentando jogar aí, você consegue entender? Ok? É como se ele dissesse assim, é isso daí, mano. Eu prejudico você para eles, tá? E se você não fizer a minha vontade, tá? Eu vou prejudicar você. É mais ou menos isso que ele está falando aí, tá? Ok? Você coloca a prova mesmo. Coloca a prova e se você comprovar que é isso, então você entende que não pode dar audiência para esse sujeito, tá? Você está se prejudicando, tá? Ok? Preste atenção. Agora eu vou falar algumas coisas aqui, ó. O comentário aqui, ó, como é que ele... Ó, preste atenção. São dois aqui que eu vou colocar aqui para você, ó. Tá a foto daquele sujeito, o Whindersson, tá? E dizendo assim, ó, deve ser muito merda ser o Whindersson. A pressão de ser perfeito. Esse tal desse Whindersson aí, ele representa um perfil de pessoas, tá? Que é como se fosse assim os errados. Presta atenção para você entender, tá? Para você entender aqui a importância do que eu vou mostrar. É como se o tal do Whindersson, ele representa o grupo dos errados. Em outras palavras, o grupo dele, o pessoal dele. Só que esse tal desse Whindersson aí, preste atenção, tá? Ele fala palavrão, ele usa droga, ele fala palavrão, usa drogas, ele pratica magia negra, tá? Ele pratica espólio, ele trapaceia, ele calunia os outros, tá? Ele faz uma porrada de coisa que provavelmente esse sujeito aí nunca pensou em fazer, ok? E inclusive não fala palavrão. Foi por isso que ele entrou para a mídia. Preste atenção. E provavelmente isso não é difícil para ele, tá? Eu até acredito que o cara quando entra na mídia, presta atenção, ele vai ser cobrado dele um determinado procedimento
Que eu vou dar aqui um exemplo para você que seria incômodo, por exemplo. O cara tem que fingir que determinadas coisas não existem. O cara tem que não pode falar determinadas coisas assim que são comprometedoras na televisão. Por exemplo, o cara tem que ser feminista, tá? Tem que ver as mulheres folgando pra caramba com feminismo, adultério de mulher tem que engolir quieto, senão vai em pé na bunda, entendeu? Uma série de coisas assim que para uma pessoa normal não vai. A pessoa normal não, pô, peraí, não vou concordar com isso daí. A pessoa que é normal não vai concordar com isso daí. Mas não é isso que ele está querendo dizer, tá? Ele está querendo dizer que provavelmente esse cara faz muito esforço para não ser tão errado quanto eles, consegue entender? E provavelmente ele não faz esforço nenhum. Consegue entender? Em outras palavras, eles têm inveja desse cara aí. Consegue entender? Ou seja, por que esse sujeito foi colocado na berlinda nessa situação aí? Pela inveja que eles têm. Por quê? Porque a ambição deles é pisoteando você, eu e você, subir nessa mídia aí. Só que eles nunca vão chegar aí. Por quê? Por causa disso que eu acabei de falar aqui. Presta atenção. Esse sujeito aí, esse sujeitinho aí já está começando a fazer isso. Consegue entender? Então ele está manifestando a invejazinha que ele tem desse Whindersson, tá? Consegue entender? Ó, ele está jogando o veneninho dele em cima desse sujeito aí, praticaram magia negra no meu cu. Esses bandidos todo cagado, presta atenção. Esses bandidos todo cagado do seu bairro, que praticam magia negra em você, eles corroem-se de inveja de um indivíduo desse assim. Mas ao mesmo tempo eles são financiados para dar proteção a um cara desse aí, prejudicando você, para prejudicar você. São extremamente invejosos. Okay? Os satânicos são extremamente invejosos. Então preste atenção. Esse negócio de eles criticar esse sujeito que é chato ser perfeito, ele provavelmente se dá muito bem com isso daí. Ok? Preste atenção. Mas preste atenção. Um molde que ele está tentando assumir esse pessoal aí, eles, ao perceberem isso, eles vão começar a mudar o procedimento deles. Aí, mas isso daí não era uma virtude para vocês? Falar palavrão, usar determinados negócios. Vocês não tinham isso como uma virtude? Sim. Vocês vão mudar? Aí sim, depois de terem manifestado a inveja de vocês em cima dos outros? Quer dizer, então vocês destruíram o que é dos outros, agora vocês vão mudar para vocês progredirem também. Percebeu? É isso daí que esses filhos da puta, entendeu? É isso daí que eles estão fazendo com você, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Agora eu vou falar aqui, Nando Moura, outro também. Esse pessoal aí, ó, por exemplo, vamos lá. Esse tal desse monarca aí, ele representa o partido da esquerda, tá? Então, ele já deixou bem claro assim o desinteresse, tá? E a desimportância que é o Nando Moura para ele. Porque o Nando Moura é como se fosse o partido contrário. Mas eles só estão tomando a liberdade de falar contra esse sujeito aí, por quê? Porque eu fiz umas séries de vídeo aqui, tá? Falando contra ele. E presta atenção, e por que eles estão tomando essa liberdade de falar contra ele? É por causa... Sim, eu fiz os vídeos aqui falando contra esse sujeito aí. Mas preste atenção. Por quê? Porque tá rolando uma autorização por cima, tá? E da opinião pública, depois que eu fiz o vídeo, claro. Tá rolando uma autorização por cima para prejudicar esse cara aí. Então eles estão prejudicando. Preste atenção que esse sujeito Nando Moura, ele é financiado para prejudicar, tá? Eu não estou defendendo ele, por quê? Porque ele faz isso, tá? Ok? Ele pratica magia negra, ele faz boicote em cima dos outros, consegue entender? Ele prejudica os outros, que nem esse sujeito que está aparecendo aí, tá? A questão é o seguinte, eles estão prejudicando esse cara aí. Eles estão prejudicando para tirar esse cara aí. Aí eles começam a falar atricidade, já caiu mais um na berlinda, eles começam a falar mal dessa pessoa aí. É isso daí que esses caras ganham dinheiro para fazer, tá? Ok? Presta atenção. É isso daí que eles ganham dinheiro, tá? Presta atenção. Agora, pronto, você já percebeu lá no canal do Nando Moura, ó, sumiu os vídeos dele, parou lá. Parou, ele fez o último vídeo e parou. Tá? E provavelmente estavam praticando magia negra em cima dele. E ele mesmo vai acobertar isso daí. Estavam praticando magia negra em cima de você. Não sei de nada disso não. Não estava bem não. Ele vai acobertar também. Porque amanhã depois é ele praticando magia negra em cima de você. Aí presta atenção. Mas eles estão... Claro que o que esse sujeito também fez. Outra situação. O tal do Nando Moura falando mal do Gabriel Monteiro.
Ele fez uns 2 vídeos lá devastando mesmo o cara. E em cima da conspiração que a Rede Globo estava fazendo lá em cima dele lá. Presta atenção. Aí o que acontece? Aí nego já começou a prejudicar esse cara aí. Viu um pretexto para prejudicar ele. Estão prejudicando esse cara aí, o Nando Moura, para tirar ele fora. Que nem eles estavam fazendo, ó, que nem esse pessoal aí, ó, esse aí que tá aparecendo aí, estavam fazendo com o Felipe Neto, não tava? Eles estavam falando que o Felipe Neto é isso, é que já estão puxando o saco dele de novo. Por quê? Porque eles estão vendo que eu estou fazendo a promoção da questão da peidofilia, consegue entender? Ok? E aí eles estão tentando fazer assim, peraí, o Felipe Neto é assim, tá? Eles usam o que você está fazendo, preste atenção, eles fazem as pessoas de trampolim, tá? O que você está lutando para fazer, eles tiram vantagem disso daí, se promove com o que é seu e ainda usa para prejudicar você. Isso aí que eles ganham dinheiro para fazer, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Ó. Aí o Felipe Neto vai chegar assim, eu não sou a favor da peidofilia não, eu falei isso assim, mas eu penso um pouco diferente disso daí. Para ele pegar toda a situação toda a vantagem da situação que eu estou fazendo e ele usar a favor dele. E ele ainda mostrar que ele é melhor ainda. Consegue entender? É isso daí que eles são, tá? Volta o vídeo para ver as coisas que eu falei aqui. Tá? Sobre ele estar mudando de procedimento, fingindo que é uma coisa que não é. Derrubar o cara que derrubou, agora está sendo derrubado. E aí o cara que ele estava falando bem, agora já está falando mal de novo. Eles nunca falaram mal eles nunca falaram mal do Nando Moura, sabe por quê? Porque eles sabem que o Nando Moura tem a mesma influência que eles, tá? Para fazer toda aquela manipulação política que ele faz ali. Aí eles viram uma oportunidade de falar mal e começam a falar que são os covardes, consegue entender? Significa que se esse cara estava fazendo alguma coisa que é errada antes eles deveriam ter falado. Não, peraí, o que esse cara está fazendo está errado. Mas por que eles não falam? Porque eles sabem que o cara tem a mesma influência que ele, para poder ganhar o mesmo dinheiro que eles para fazer a mesma manipulação. Quer ver uma outra coisa que eu vou te mostrar? Tem um clipe do... tudo isso aqui é meu, só quem mostra sou eu, tá? Ok? Você viu um satânico repetindo o que eu falei e está copiando de mim. Preste atenção. Você já viu um determinado clipe do Nando Moura, dele fazendo uma música falando mal da Anitta? O que significa? O que significa Anitta? Pô? O que tem a ver a Anitta? Ele falando do Brasil, assim, como se fosse o Brasil e a Anitta. O que significa isso daí, Jorge? Só quem mostra sou eu. Eu nunca cliquei em vídeo deles para ver. Ok? Eu tô falando para você. Para de dar audiência para os satânicos, tá? Ok? Os satânicos só passar a perna em você, tá? Roubando o que é seu e ganhando dinheiro com o que é seu. Presta atenção. O que significa o Nando Moura falando do Brasil? A frase estava escrita que a Anitta nos salve. O que significa isso? A Anitta, Brasil e o Nando Moura. Presta atenção para você entender. Porque é um esquema onde os grupos... É um esquema de feudalismo. Ou seja, os Estados Unidos, dinheiro. Empresas milionárias. Eles estão à procura de uma pessoa, presta atenção, que mande até mais que o presidente. Por exemplo, assim, essa pessoa que você pode fazer com que a economia brasileira venha trazer dinheiro para a gente? Aí essa pessoa sim. Só que eu vou avisar para você o seguinte, tá? A gente vai dar a proteção para você, a gente é capaz até de matar uma pessoa, tá? Para você continuar fazendo a merda que for. Só que você vai ter que enfrentar a opinião pública. Então você faça a média com o pessoal por baixo aí, no seu país aí, mais ou menos assim, tá? Você faça a média com o pessoal aí do seu país e você passa um montante pra gente aí. A gente vai investir em você. Aí é como se fosse a Anitta. Aí é possível que a Anitta mande até mais que o presidente. Porque assim, é um raciocínio feudal. Aí presta atenção. Aí o que acontece? Se a Anitta está fazendo média com a opinião pública, bem em média com a opinião pública, e está fazendo média com a alta sociedade, está fazendo funcionar a economia, então está tudo certo. Consegue entender? E aí isso desagrada, no caso, os conservadores. Consegue entender? É assim que funciona. No meio desse pessoal aí. Significa, por isso que eu falei que eu citei esse sujeitinho como exemplo, tá? Esse sujeito é um manipuladorzinho, tá? Financiado, tá? Então, quando você está entrando nesse universo deles aí,
você tem que tentar entender, tá? Quais são as ideias que eles estão jogando, tá? Consegue entender? Porque nisso daí eles estão roubando alguém, eles estão trapaceando alguém, eles estão traindo alguém, tá? Ok? Eles estão censurando alguém, ok? Eles estão arruinando alguém, tá? Ok? Eles estão falando bem de alguém que não vale porra nenhuma, tá? Ok? Consegue entender? Você às vezes está participando de alguma coisa o que ele está falando ali está diretamente prejudicando você e você não percebeu, tá? Então é isso que eu quero falar para você, tá? Ok? E quando entra uma situação tipo light assim, como se fosse um carinha falando assim de alguma coisa assim bem não política, aqui no caso tem uma porrada de política aqui, ó. Os vídeos tudo falando de coisa de política, tá? Mas quando de repente tem um carinha assim falando alguma coisa assim, não tem nada a ver com política, ou ele tá ganhando dinheiro para prejudicar uma outra pessoa, como por exemplo uns vídeos que eu mostrei aqui para você, os caras falando de animes, de mangás, de games, tudo jogando várias letras para prejudicar e para induzir você a fazer para me prejudicar, eu mesmo. E para jogar letras em cima de você, como por exemplo a ideia de que você vai parar de jogar videogame no console para jogar no computador. Para quê? Para você ser roubado. Aí sem perceber você tá participando disso daí. Aí outra situação, aí tá lá a entrevista dele com aquele cara, o outro lá, Rogério Vilela. Ele defendendo aquele gordo, o Sacani, não sei o que é Sacani, o cara que fica só falando da NASA. Não tá vendo que esse cara é um mentiroso, rapaz? Ok? Aí ele chega ali e fala que defendeu o cara, o cara que falou mal do fulano de tal, que esse gordo aí. Quem falou mal desse Sacani aí é um merda, é isso, é aquilo, é o outro. Aí você vai, tá, então vamos ver o que o cara falou. E às vezes o que o cara falou é verdade. O cara às vezes só falou só a verdade só. Só a verdade que desmascarou ele. Aí tem que fazer um discurso a favor de um cara que está falando um monte de besteira para você, tá? Mas que faz parte do reduto dele. Aí outra coisa interessante, ó. Tá aqui o canal dele aqui tentando mostrar assim, uma algema quebrada aqui, assim como se um manifesto contra o YouTube, entendeu? Contra o Google, que não sei o que. Aí eu perdi o raciocínio aqui de uma coisa a respeito do que eles ostentam assim com a questão de empresa. E também a crítica que ele estava fazendo com o negócio do iFood, eu achei bastante estranho, tá? Um cara que faz parte de um reduto de receber financiamento de empresa e ter descarado mesmo em falar mal de uma empresa, tá? Ok? Porque, por exemplo, eu quando falo mal de empresas, eu sou prejudicado por essas empresas, tá? Ou seja, eu sei que eles estão me roubando, eles estão me ofendendo, tá? Eu sei que eu estou sendo ofendido por eles, tá? Eu estou sendo roubado, tá? E pessoas estão ganhando dinheiro às custas de mim. Então eu falo mal das empresas. Mas ele que faz parte desse redutozinho aí que é financiado, eu achei bastante estranho. Ele tá botando aquela moral mesmo em cima da tal da empresa ali. Consegue entender? Consegue entender? E por quê, Jorge? Por quê? Porque essas empresas podem dar um boicote nele. Consegue entender? Ou seja, as empresas decidirem fechar a mão para ele, não dar nada para ele, vai ficar na merda. Ok? Preste atenção. Mas percebeu que é um reduto de pessoas traiçoeiras, entendeu? São situações traiçoeiras, consegue entender? E também aqui não somente o fato deles serem traiçoeiros, tá? Mas uma situação traiçoeira, consegue entender? Mas eu ainda perdi o raciocínio aqui, que eu ia citar aqui, o fato de ele estar representando uma determinada empresa também, né? Isso. Se ele está falando bem daquele sujeito Sacani, e os caras que estão indo lá no Flow Podcast, não são tudo falando da NASA, falando de neurociência, né? Falando de toda essa tranqueira. Aí como é que você acha que ele tá contra as empresas? Como é que ele vai estar do lado da NASA e vai falar contra empresas? Consegue entender? Ok? Promovendo um monte de mentiras da NASA, promovendo espiritismo, kardecismo, consegue entender? É justamente numa luta mesmo para não aceitar a Bíblia, mas aceitar um monte de mentiras que é o kardecismo. Consegue entender?
ok? Até fingindo assim, não, a gente está só sendo democrático, assim, recebendo, não, entendeu? Não, a gente está sendo democrático de receber uma pessoa que é espiritismo. Não, é de rebeldia mesmo, de mostrar que eles estão com o pé no errado mesmo, entendeu? Ok? E quando entra a Bíblia na situação, é aquilo que eu falei, família tradicional, tá? Ou então progressismo bíblico, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Então é isso que eu esperei bastante tempo, tá? Para falar a respeito disso, desse sujeito aí, tá? Ok? Qual a última conclusão que eu posso colocar aqui? Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo aqui. Ih, passou 20 minutos, ok? A última conclusão que eu posso colocar aqui é o seguinte. Esses caras aí, eles se procedem como que com um rei na barriga, você consegue entender? Consegue entender? Eles são pequenos senhorizinhos feudais, tá? E eles também estão selecionando quem pode e quem não pode. E eles ganham dinheiro para poder assim, você não me agradou, você não pode, tá? E aquela situação de ter inveja de uma pessoa, tá? Ou não ir com a cara de alguém, consegue entender que existe um outro perfil de inveja que é como se um dia, não fui com a cara desse indivíduo, né? E ele aquele raciocínio de o indivíduo quando está com inveja de você e quando ele quer te prejudicar, ele dá o cu para 1000 pessoas, tá, que falem algo. Presta atenção. Por exemplo, você está caminhando numa linha. 1000 pessoas estão caminhando com você, mas o mais competente é você. O que está mandando mesmo no pedaço é você. Para prejudicar você, ele dá o cu para os outros 999 só para poder provar que você não é capaz e que você é você que não presta, consegue entender? Ok? Então esse é o conselho que eu quero dar para você. Ó. Se esse cu que está encostando no meu olho, preste atenção. Olha, Jorge, vou falar para você. Realmente é bastante razoável essas coisas que você falou aqui, tá? Esses indivíduos estão numa jogada. Eles estão numa jogada assim de hipocrisia aqui, de manipulação hipócrita e de derrubar um lado, quando na verdade eles estão como se fosse o Sugismundo, né? Um troço assim. Sujo e mal lavado, né? Mas eles não têm a ver com esses cus encostados no olho dos outros, não. Nem com esses bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alta. Cara, eu retiraria tudo que eu falei aqui, cara. Ok? Não, eles têm a ver sim. Então é isso daí mesmo. Ok? Magia negra no seu cu. Boicote. Ok? Calúnia, difamação. Furingo encostado no seu olho. Boca de cus, magia negra no seu cu. Bandidos todo cagado fazendo difamações contra você nos bairros, tá? Ok? Os vizinhos do crime organizado manjando piroca, tá? Eles espionando você 24 horas para ficar fazendo revanchismo 24 horas, qualquer coisa que você falar, tá? Ok? O que é seu sendo roubado, eles colocando uma pessoa para substituir cada coisa que você faz, para você nunca poder fazer nada. É isso daí. Jorge, sim, eu estou começando a perceber isso nas coisas que esses caras falam, isso daí mesmo, essa jogada deles mesmo. Então você não pode dar audiência. E convém a você falar mal deles, tá? Porque isso aí é um universozinho deles, tá? Ok? Muito dinheiro que eles ganham para fazer isso daí. Eles dão audiência para eles, tá? Percebeu o raciocínio interessante? Eles deem audiência para eles. Você não, cara. Consegue entender o que eu estou falando? Já falei isso já, tá? Ok? Convém que eles deem audiência para eles. Você não, tá? Ok?